Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, Marco Vieira, presidente da Comissão de Trabalho, deputado Ivan Nats, os membros das comissões de Constituição e Justiça, de Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho. Há quórum na Comissão de Constituição e Justiça. Senhora deputada, senhores deputados, também havendo quórum na Comissão de Finanças e Tributação, dou por reaberto o trabalho desta comissão. Senhor presidente, senhores deputados, havendo quórum também na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, dou por reaberta a nossa reunião. A reunião estava suspensa, reunião conjunta das três comissões, estamos retomando os trabalhos. Serão 2 projetos em discussões e votações. Primeiro, o projeto 43/2023, que altera a lei complementar da organização administrativa, e o projeto de lei complementar 031/2023. Vamos primeiro com o projeto 043/2023. Altera a lei complementar 828/23, que alterou a Resolução 001/2006, que dispõe sobre a organização administrativa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. A Resolução 02/2006, que dispõe sobre o quadro pessoal, o plano de carreira, cargos e classes, cargos, as funções de confiança e atribuições do serviço da Assembleia Legislativa e adota outras providências, convalidada pela Lei Complementar 642/2015, para o fim de adequar a verba indenizatória de caráter transitório aos membros que exercem funções administrativas de forma acumulada com a atividade legislativa. Autor da proposição, mesa diretora da Assembleia Legislativa. Relatores, deputado Camilo Martins, da CCJ, deputado Marcos Vieira, da Comissão de Finanças, relator, deputado Ivan Nats, da Comissão de Trabalho. O projeto é apenas uma adequação à legislação a pedido dos nobres deputados na questão das reuniões das comissões, que são 4 obrigatórias por mês, que está trazendo muita dificuldade ao trabalho dos deputados. Passarei direto ao voto conjunto, vou fazer o voto de ambas as comissões e depois já fazer uma discussão e votação e após iremos para o último projeto. Voto conjunto. Compete às comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação, de Trabalho, Administração e Serviço Público, na forma conjunta, conforme consensuado, o exame do projeto de lei complementar em comento quanto aos aspectos da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regularidade e técnica legislativa, orçamentário e financeiros e de interesse público, de acordo com o artigo 144, inciso 1º, 2º e 3º do Regimento Interno, conforme despacho da primeira secretária, deputada Paulinha. Voto da Comissão de Constituição e Justiça, da análise da matéria que atina a constitucionalidade formal, o registro que a Constituição Estadual assegura à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, a autonomia administrativa e financeira, tendo sido a sua apresentação realizada por meio de proposição legislativa adequada à espécie, qual seja, projeto de lei complementar. Quanto à constitucionalidade da matéria, a proposta referente em contas de conformidade com o artigo 40, inciso 19º da Carta Estadual, que atribui à LESC a competência exclusiva para dispor sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e ou funções de seu serviço, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretriz Orçamentária. Consoante o regimento interno, em seu artigo 63, compete à mesa privativamente a propor o referido projeto. Com efeito, a propositura em causa revela-se apta, tanto formal quanto materialmente, a sua tramitação nesse Parlamento, bem como respeita às normas regimentais da Assembleia Legislativa. Quanto ao aspecto da legalidade e da juridicidade da proposta em foco, observe que não é qualquer óbice a proposta em exame. Ante o exposto, no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça, com fundamento nos respectivos artigos 72, inciso 1º e 144, inciso 1º, o voto é pela admissibilidade da proposição e tramitação normal do projeto de lei complementar 043/2023. Esse é o voto da Comissão de Constituição e Justiça. Passo a palavra ao deputado Marco Vieira para o voto na Comissão de Finanças e Tributação. Igualmente, senhor presidente, no âmbito interno da Comissão de Finanças e Tributação, o voto é pela aprovação da matéria do projeto de lei complementar, o 0043/2023,
tendo em vista que, após a verificação de toda a documentação, não vejo óbice na sua regular tramitação, razão pela qual opto pela aprovação. Com a palavra, o presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, deputado Ivan Nats. Senhor presidente, senhores membros da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, informo a Vossas Excelências que o projeto de lei 43/2023 atende todos os requisitos estabelecidos pelo regimento interno, pela Constituição do Estado e pela Constituição Federal, a razão pela qual não encontrei óbice pela regular tramitação da matéria. Em razão disso, o voto é pela aprovação. Peço vênia aos deputados, apresentarei os votos de forma conjunta da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho. Está em discussão ambos os votos. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o relatório e voto conjunto ao projeto de lei complementar 043/2023, com voto contrário da deputada Luciane Carminati. Desculpa, deputada Luciane. Agora vamos ao relatório e voto conjunto do projeto de lei complementar 031/2023. Só a título de esclarecimento, já foi votado, já foi discutido e lido os votos na Comissão de Constituição e Justiça, relator PP Colasso, o qual apresentou um voto favorável com 3 emendas, é isso, deputado PP Colasso? Questão de ordem. Só para confirmar a votação dada pela parte da manhã, e confirmando o voto quanto à constitucionalidade e retirando das 3 emendas 2 emendas. Uma da questão do... Desculpe, eu apresentei 6 emendas, eu estou retirando 2 e mantenho 4. As 2 emendas que eu retiro me ajuda aqui, é a modificativa e a outra aditiva, tá? Modificativa e aditiva. O restante continua. Então vamos lá. Retornando, deputado PP Colasso, relator da matéria junto à Comissão de Constituição e Justiça, deu voto favorável pelo projeto 031/2023 com 6 emendas. Ele está retirando 2 emendas, é isso, deputado? Questão de ordem, senhor Continue presidente. com a palavra, deputado Marcos Vieira. Questão de ordem, senhor presidente. Senhora deputada, senhor deputado. O deputado PP Colasso falou em 6 emendas, ele encerra a tramitação de 2, ficando 4. Eu fui procurar entender para esclarecer bastante. Das 4 emendas, uma é aditiva, está correto, mas dessas 4, 3 são emendas de correção de técnica legislativa. Sim, eram 6 emendas. Sim. 2 retiradas, 2 3 de encerrou a tramitação. legislativa. Vamos lá. Das 6, 2 encerrou a tramitação, uma acolheu, que é aditiva ao texto, e 3 é de técnica legislativa. Isso. Ok. Então, CCJ parecer favorável com 6 emendas, retirado 2, ficou uma aditiva e 3 de técnico legislativo. Presidente da Comissão de Finanças e Tributação, deputado Marcos Vieira, apresentou o voto favorável nos termos do voto da Comissão de Constituição e Justiça. Do mesmo modo, o deputado Ivan Nats, presidente da Comissão de Trabalho, apresentou voto favorável. Houve um pedido de ordem da deputada Luciane Carminati, Fabiano da Luz e Sérgio Guimarães,
para que suspendesse a votação para ter uma discussão de líderes. Tivemos a discussão de líderes, foi acordado que vamos ter a tramitação, vai ter a votação e depois nós vamos dar os prosseguimentos. É isso? Questão de ordem, dona deputada Luciane. Na verdade, o governo tratorou, porque não houve acordo de líderes. Nós não acordamos que simplesmente nós votaríamos essa matéria toda aqui. O último debate que nós fizemos na sala com a liderança do governo, o secretário da Casa Civil e secretário da Fazenda e os líderes dos partidos, é de que levariam ao governador a fragmentação do projeto e que no ano que vem a gente discutiria o fundo SC Seguro e SC Futuro. Surpreendentemente, depois disso, a gente volta para o plenário com outra deliberação. Então, eu não assino embaixo dessa medida, porque é uma medida arbitrária. Com a palavra, deputado Fabiano da Luz. Presidente, senhores deputados, nós fizemos aqui na comissão todo o esforço para tentar um último diálogo com o governo e com esta casa, para criar um entendimento do que poderia ser feito para melhorar o projeto do governo, já que o nosso projeto dos 14% e o de iniciativa popular não vão a plenário, nós não conseguimos ter força para fazer chegar no plenário, então nós acordamos no pedido de vista, numa reunião conjunta com o governo do Estado e direção da casa e vários deputados, de a gente tentar avançar em algumas situações. No começo até se sinalizou que poderia haver um avanço, que poderia haver alguns desmembramentos, mas a posição final agora é justamente de se votar o projeto do governo na forma original, e da forma original é difícil você concordar, porque tem uma parte dele, que é a parte inicial, que é a do escalonamento, que a gente sabe que, para quem ganha muito, essa primeira parte do escalonamento é pouco, mas para quem ganha pouco, essa parte é tudo. E precisava estar ali. Só que, além do escalonamento, tem toda essa outra parte da segregação da qual nós não concordamos. Então, para nós também é difícil. Se nós votar contra, nós estamos votando contra o escalonamento. Se nós votar a favor, nós estamos votando a favor da situação que está criada em torno justamente da segregação. Então, na situação difícil, nós optamos em, como a gente também não conseguiu avançar, em votar contra o projeto da forma como ele está. Senhor presidente, apenas em complemento à manifestação do nosso líder da bancada, lembrando que nós temos um substitutivo. E esse substitutivo, ao que nós estamos subentendendo pelo relatório, ele não foi acatado. É um substitutivo que nós temos, não está contemplado pelo voto do relator. Portanto, nós vamos insistir nesse substitutivo, insistimos, vamos votar contra o relatório, porque se derrubarmos o relatório, passaremos a ter o direito de fazer o voto vencedor, e o nosso voto vencedor será com base no substitutivo. Se vencermos, será assim. Se não vencermos, teremos a oportunidade ainda de fazer o recurso plenário. Então, o encaminhamento será contra o relatório, em função de sermos a favor do substitutivo. Nós queremos derrubar o relatório para prevalecer o nosso voto, posteriormente seria o voto vencedor, caso vençamos, com o substitutivo. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Marco Vieira. Questão de ordem, senhor presidente. O deputado Eudir Sareta foi muito claro nas suas palavras. Vou procurar clarear um pouquinho mais. Ele tem razão quando ele diz que tem um substitutivo global que ele quer ver apreciado. Bem, mas para ver apreciado esse substitutivo global, somente se for derrotado o relatório dos relatores. Não há como se inverter a posição. Primeiro discutir, votar o substitutivo global e deixar para depois o dos relatores.
Então, obrigatoriamente, tem que ser discutido e votado na forma original o relatório e voto dos relatores. Sendo aprovado o relatório e voto dos relatores, o recurso vai para o plenário. O plenário é que vai poder fazer a separação. Infelizmente, no âmbito das comissões, não há como de pronto fazer a separação do projeto em 2 projetos de lei. No plenário, vai ser destacado tudo o que for da segregação. É isso que foi tomada a decisão. Por isso que o deputado Sareta foi muito sábio nas suas palavras. Deputada Luciana. Com a palavra, deputada Luciana. Então, eu quero apenas dizer que a nossa bancada, mais deputado Guimarães, Marquito, vários deputados que se posicionaram, nós teríamos o maior prazer em votar a favor do seu relatório, se o seu relatório, presidente, ouvisse o nosso substitutivo global, que é a isenção dos 14% e que é a retirada da segregação. Só isso. Continua em discussão. Não havendo quem mais queira discutir a matéria, vamos para as votações. Voto em separado. Primeiro, o voto na Comissão de Constituição e Justiça, o voto do deputado PP Colasso, que é pela aprovação da matéria com 4 emendas. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneça como se encontra. Está aprovado o parecer da CCJ com voto contrário. Deputado Sérgio Guimarães, deputado Fabiano da Luz, deputada Luciane Não? Tá. Só os 2 votos contrários, Fabiano da Luz e Sérgio Guimarães. Então está aprovada a matéria na CCJ. Agora passo a palavra para o deputado Marco Vieira. Senhor presidente, Questão de ordem, deputado Sareta. Não, apenas para deixar claro, porque aqui hoje nós temos pessoas que estão acompanhando a sessão e que quando o deputado fala voto contrário e citou o deputado Fabiano, o deputado Sérgio, é porque são os membros da comissão. Então, só votaram os membros da comissão. Da Comissão de Constituição e Justiça. Isso, da Comissão de Constituição e Justiça. Agora serão os membros da Finança e depois a Comissão do Trabalho. Perfeito. Senhores deputados, também encerrada a discussão no âmbito interno da Comissão de Finanças, coloco em votação o parecer de voto, que é pela aprovação da matéria com as 4 emendas. 1 emenda aditiva e 3 emendas de redação. Em votação, o senhor deputado concorda, permanece como se encontra. Aprovado por maioria. Com voto contrário, deputado Luciano, deputado Mário Mota, voto contrário. Aprovado por maioria. Deputado Lucas também. Aprovado por maioria. Senhores deputados, membros da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, deputado Ivan Nates, deputado José Milton Schaeffer, deputado Lucas Neves, deputado Luciano Carminati, Lunelli, Mário Mota, Maurício Peixe, repórter Sérgio Guimarães e Vonei Weber. Consulto vossas excelências como voto. Os que votam de acordo com o voto apresentado pelo relator, deputado PP Colasso, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Registre-se o voto contrário. Deputado Sérgio Guimarães, deputada Carminati, deputado Mota e deputado Lucas Neves. Então, nós temos 5 a 4. Aprovado por maioria. 4-3. Não. 4-3. Deputada, são 9 membros do trabalho. Não é 9. Comissão de Trabalho, questão de ordem. Senhores, nós somos 9 membros. 9. Nós só tivemos 4 votos contrários, portanto, aprovado por maioria. Diante da aprovação, junto à CCJ, a Finanças e Tributação e a do Trabalho, foram aprovados, o projeto está apto para ir para votação em plenário. Está encerrado os trabalhos na Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho. Questão de ordem. Pela ordem, pela palavra, deputado ordem. Marco Vieira. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente,
Convido os deputados que fazem parte da Comissão de Finanças. Deputado Lucas Neves, deputado Fernando Crelen, deputado Ivan Nates, deputado Jair Mioto, deputado Gessé Lopes, deputada Luciane Carminati, deputado Antídio Lunelli e deputado Mário Mota a permanecerem no plenário para fazermos ainda o voto de retificação na lei orçamentária anual que é necessário fazer, para depois ir a plenário. Vamos lá, continua o trabalho. Senhoras deputadas, senhores deputados, no projeto da LOA, o governo remeteu para esta casa o projeto onde nós constatamos 4 situações onde entendemos devêssemos fazer as modificações para que o governo não pudesse ter a liberdade total, passando por cima da Assembleia Legislativa. Eu vou dar um exemplo. No artigo 9, no artigo 9º da LOA, diz o seguinte: fica o governador autorizado a, inciso 10, abrir créditos adicionais por remanejamento entre unidades orçamentárias durante o exercício financeiro, a fim de atender às despesas que devam ser obrigatoriamente aplicadas para atingir os percentuais mínimos estabelecidos nos artigos 198 e 212 da Constituição da República. Quando se fala em créditos adicionais, está se falando em créditos suplementares, em créditos especiais e créditos extraordinários. A Assembleia Legislativa pode, sim, delegar ao Poder Executivo para fazer a suplementação dos créditos suplementares e dos créditos extraordinários, mas não pode delegar nos chamados créditos especiais. Por quê? Porque os créditos especiais estão preceituados na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei Federal 43/20 de 1964 e na Constituição do Estado. Então, atendendo à solicitação do presidente da Casa, pediu que nós convocássemos a Comissão de Finanças para fazer essa retificação no parecer final aprovado, para dar liberdade ao governo que diz respeito aos créditos suplementares e aos créditos extraordinários, não nos créditos especiais. E também ainda, por último, no próprio artigo 9º, parágrafo 2º, o item 4º, onde diz que abertos com superávit, com base superávit financeiro, nos termos do inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 43/20 de 1964. Na verdade, nós estamos determinando que o superávit financeiro, ou seja, o excesso de arrecadação, também poderia atender a outras áreas do governo, mas o governo entende que tem que ficar restrito. E nós também estamos suprimindo, então, a expressão para atender às despesas previstas nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 2º deste artigo, e nos demais tirando mediante autorização legislativa. Então, essa é a retificação a ser feita para que possa o senhor presidente levar em plenário. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. O senhor deputado com cópia, mas como se encontra, aprovada a retificação de voto. Senhor deputado, não havendo mais nada a deliberar na Comissão de Finanças, dou também por encerrada a presente reunião. Muito obrigado e que todos tenham um bom final de dia. Senhores deputados, também, não havendo mais nada a deliberar na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, dou por encerrada a nossa reunião.